Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente terça-feira para todos nós. Desejamos um bom dia para todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando agora na parte da manhã, mas também deixamos aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Estes minutinhos aqui que nós estamos reunidos são minutos muito especiais, porque é o momento que estamos cuidando da nossa alma, com o nosso pensamento elevado até a Deus, para que juntos possamos acolher em nosso coração as palavras do Evangelho. O nosso coração necessita tanto das palavras do Evangelho. O nosso coração, ele necessita tanto dos ensinos de Jesus, porque sem as palavras do Cristo, meus irmãos, nós não conseguimos caminhar, ficamos estagnados. Então, quando a gente acolhe em nosso coração as palavras de esperança, de conforto e de esclarecimento das páginas do Evangelho, significa que estamos constantemente renovando o nosso coração, que estamos aurindo mais força, que estamos nos fortalecendo interiormente. Então sejam todos muito bem-vindos para este nosso momento, que também convidamos a Jesus para estar aqui conosco, concedendo a cada coração aquilo que estamos mais necessitados, porque Jesus nos conhece profundamente. E Ele sabe o que cada coração necessita. Então que a gente possa receber hoje em nosso coração aquilo que a nossa alma está mais precisando. Bom, meus amados irmãos, a passagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inspirando aqui esse nosso momento de reflexão, é uma passagem muito especial. Eu digo que todas as passagens do Evangelho, claro, elas são ricas de muito esclarecimento e muito conforto para o nosso coração. Mas essa passagem, meus irmãos, ela é ainda mais especial. A passagem que se encontra no capítulo 17 do Evangelho, item 3, vem nos falar sobre os caracteres do homem de bem. É uma passagem que vem pontuando para todos nós sobre as virtudes, sobre as atitudes e os sentimentos que estão bem fundados, bem firmados no coração de uma alma de bem. E como que esses sentimentos são vividos? Como que essas atitudes são colocadas em prática? Qual que é o olhar da vida? Qual que é o olhar do próximo que uma alma de bem tem? Então vai ali descrevendo para todos nós essas características que envolve a fé. Como que a fé é vivida no coração de uma alma de bem? Como que o perdão ele é colocado em prática? Qual é o olhar da caridade que uma alma de bem ela possui? E como que ela vive a humildade? Essas são apenas alguns dos caracteres que lá é citado para nós. E muitas vezes, quando a gente vai lendo esses caracteres, podemos começar a nos questionar. Como iremos aurir essas virtudes? Como iremos aurir sentimentos tão nobres? Porque muitas vezes temos dificuldade, e isso é normal, devido à nossa condição evolutiva, de viver certas virtudes no nosso dia a dia. Eu digo que estudar, que buscar o esclarecimento dos ensinos de Jesus, que buscar o esclarecimento sobre as virtudes e os sentimentos nobres, pode ser a parte mais fácil. Porque a parte mais difícil e árdua para todos nós é colocar isso em prática. Uma coisa é nós lermos sobre o perdão, e outra, que eu falo que é a parte mais difícil, é viver no dia a dia esse perdão. Estou citando aqui um dos caracteres da alma de bem que lá é citado na passagem para todos nós. Então muitas vezes a gente vai lendo esses caracteres e começamos a perceber que, olha, lendo aqui na prática é uma coisa, mas como vamos viver isso? Como vamos colocar em prática? E podemos nos questionar isso devido realmente
a notar a nossa dificuldade nas pequenas coisas do dia a dia para viver certas virtudes. Vou até dar um exemplo aqui para todos nós. Muitas vezes nós abrimos o Evangelho e nos deparamos com diversas passagens sobre o perdão. Aliás, temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo aqui dedicado a nos falar só sobre o perdão. E aí nós abrimos esse capítulo, lemos lá os ensinos sobre a necessidade do perdão. Depois buscamos esclarecimento em Jesus. Jesus, com as palavras mais belas, nos ensinando sobre o perdão, a necessidade do perdoar as ofensas quantas vezes forem necessárias. E aí nós lemos, estudamos, achamos lindas aquelas palavras sobre o perdão, aquilo toca o nosso coração. Só que, durante a semana, pode acontecer de alguma situação ou outra nos depararmos com um momento de atrito com o próximo. Uma situação que foi desagradável, alguém pode ter falado algo que nos deixou ofendido, que a gente não conseguiu digerir muito bem as palavras do próximo. Aquilo nos machucou, aquilo nos ofendeu. E aí nesse momento começamos a guardar aquelas gotinhas de rancor, porque começamos a pensar assim: nossa, eu devia ter respondido isso para ele, mas eu não aceito isso que essa pessoa me fez. Mas por que tá agindo dessa forma comigo? Eu não mereço isso. Por que me ofende dessa maneira? Às vezes uma coisa muito pequena que o outro nos fala já é um motivo de muita dor no coração, ficamos extremamente ofendidos, não é mesmo? E aí cai a nossa ficha nesse momento. Lemos tanto sobre perdão, buscamos tantos esclarecimentos no Evangelho sobre a necessidade de perdoar as ofensas, as pequenas e as grandes, a perdoar sempre o próximo. E aí cai a nossa ficha que acabamos de passar por um momento que poderíamos ter colocado em prática as palavras que a gente buscou esclarecimento, mas não conseguimos de imediato colocar. Não conseguimos naquele momento silenciar, que denota o perdão muitas vezes, o ponderar palavras com mais carinho, o retribuir o mal que se recebeu com o bem. E aí cai a nossa ficha de que a gente estuda, lê sobre o perdão, mas uma pequena situação no dia a dia ainda temos dificuldade de colocar esse perdão em prática. Porque o perdão ele está muito alinhado com a humildade. E muitas vezes temos essa dificuldade também de nos rebaixar um pouquinho, mas rebaixar aqui vamos entender no sentido da humildade. Em muitas situações que o outro está exaltando muito orgulho. Bom, meus irmãos, e aí cai a nossa ficha de que a gente tem essa dificuldade. E aí quando vamos lendo os caracteres de uma alma de bem, vemos lá o perdão, a humildade, a caridade, a fé. Começamos a pensar, nossa, mas temos tanta dificuldade ainda, não é mesmo, de viver isso no dia a dia. Mas no final dessa passagem nós temos um esclarecimento que eu acho que responde a todos nós sobre essa dúvida, ou sobre esse pensamento que podemos ter, porque no final dessa passagem, depois de listar tudo ali para nós, as atitudes, os pensamentos, os sentimentos nobres de uma alma de bem, no final da passagem ela encerra dizendo para nós assim, que todos aqueles que já se esforçam para alcançar esses caracteres já estão no caminho de ser uma alma de bem, um homem de bem. E isso traz muito alívio para o nosso coração, porque só o fato da gente pensar depois que algo aconteceu nas palavras do Evangelho, mesmo que a gente não consiga viver aquilo naquele momento, mas depois a gente pensa, a gente trabalha o coração para não repetir tal atitude que não foi boa, para poder mudar, para tentar fazer de acordo com o que Jesus ensinou, isso já é um esforço que fazemos para viver no caminho do bem. E o esforço que nós fazemos para viver no caminho com Jesus, esse esforço é sempre notado por Deus. Não pensemos que Deus considera
apenas aquelas almas já evoluídas e no caminho da perfeição, que vivem as virtudes por completo. Não, Deus ama a todos os seus filhos. E a todos que se esforçam, Deus também nota. O esforço, ele conta muito. A gente sempre diz que a jornada, ela é muito importante para chegar em um destino. Se a gente deseja chegar nesse destino que é ser uma alma de bem, com esses sentimentos tão nobres, a nossa jornada é muito importante, porque vai ser uma jornada de muita renúncia, de muito esforço, uma jornada de arrependimento, porque a gente vai errar, irá se arrepender e tentar fazer diferente. Então essa jornada é muito importante. E hoje, meus irmãos, a mensagem que fica em nosso coração seja a da valorização do nosso esforço no caminho do bem, da nossa jornada para chegar um dia no ápice desses sentimentos nobres. Que possamos dia após dia nos esforçar. Por mais que a gente tropece, por mais que a gente erre, por mais que a gente desvie um pouquinho, que possamos sempre retornar para a rota de Jesus, através da renúncia, através do esforço. Gosto muito de Paulo porque ele já nos dizia em uma de suas cartas: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Meus irmãos, lembremos disso diariamente e busquemos viver essas palavras de Paulo, porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Quando damos esse passo para permitir que Jesus viva em nosso coração, significa que também estamos dando um primeiro passo para alcançar todas as virtudes. Quando Jesus habita o nosso coração, significa que estamos também nos esforçando para dar um passo para aurir todos os sentimentos nobres e todas as virtudes. Então, o primeiro passo para a gente aurir esses caracteres na nossa passagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é permitir que Jesus esteja vivo em nosso coração. Bom, meus amados irmãos, que a nossa mensagem de hoje ela possa tocar o nosso coração, para que a gente possa valorizar o nosso esforço no caminho do bem, ao mesmo tempo persistir nesse caminho e abrir as portas da alma para Jesus. Abrindo as portas da alma para que Jesus esteja vivo em nosso coração, damos sempre um passo para o caminho do bem. Bom, meus amados irmãos, a nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Convidamos a todos também a leitura completa dessa passagem tão bela. E lembremos também que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.